Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um detalhe perturbador sobre o dilúvio, que eu acho que pouca gente fala nisso aí, pelo menos eu nunca ouvi alguém falar. Eu fiquei pensando, pesquisei a respeito e olha, assusta. Fica nesse vídeo que você vai entender. Você lembra quando Jesus Cristo fez uma citação sobre o dilúvio? Vamos ler aqui Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e observa o que ele não falou. Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naqueles dias antes do dilúvio as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem. O que Jesus não citou aqui? Se você prestou bem atenção na leitura. Ele não citou pessoas más. Ele não falou de assassinos, ele não falou de ladrões, perversos. O que ele disse? Ele disse de pessoas que comiam e bebiam, casavam, eram dadas em casamentos, ou seja, eram pessoas normais, que tinham suas vidas cotidianas normais. Pessoas boas, como você e eu. Podia ser um padeiro que acordava cedo para produzir pão, podia ser a mãe que cuidava dos filhos com amor, um agricultor honesto que sustentava sua família, um jovem apaixonado que estava planejando assim casar-se, um idoso contando histórias para os netos. Pessoas decentes, cidadãos de bem, gente do bem. O problema não era o que eles faziam de errado, era o que não faziam de certo, que no caso era ignoravam a Deus. Pense nisso. Se Deus tivesse destruído no dilúvio apenas as pessoas más, por que milhares de bebês morreram? Crianças, animais. Por que tudo foi destruído, exceto o que estava dentro da arca? A resposta é porque o critério nunca foi ser bonzinho. O critério era obedecer e tomar uma atitude. Qual que era a atitude? Entrar na arca. Esse era o critério. O mesmo erro fatal está acontecendo nos dias de hoje. Quantas pessoas boas que você conhece que nunca abrem a Bíblia, acham que ser honestos é o suficiente? Dizem, Deus está no coração de cada um, mas vivem como se ele não existisse. Ou pessoas que são ótimos vizinhos, mas são péssimos servos de Deus. Pessoas que pagam os impostos corretamente, mas ignoram cada um dos mandamentos de Deus. Pessoas que ajudam o próximo, mas que rejeitam ao Criador. Sabe aquela sua avó amorosa, bondosa, que não buscava Deus? Provavelmente ela teria morrido no dilúvio. Sabe aquele seu amigo honesto, que não vai em nenhuma religião? Provavelmente ele teria morrido no dilúvio. Sabe aquele seu amigo achegado, inteligente, mas que acha a Bíblia ultrapassada? Aquele seu amigo também provavelmente teria morrido no dilúvio. Isso dói, né? A verdade é que tem que doer mesmo. Eu vou contar uma matemática aqui que vai ser dolorosa. Provavelmente a população na época do dilúvio era de milhões de pessoas. Tudo indica os historiadores. Pessoas más, cruéis, perversas existiam. Por isso, inclusive, foi a motivação de Deus trazer o dilúvio. Mas elas não eram a maioria. Talvez essas pessoas perversas, maldosas, cruéis, eram algumas milhares, ou talvez até mesmo dezenas de milhares. Agora, por outro lado, pessoas boas era a imensa maioria. Pessoas normais, pessoas boas, a vasta maioria. E no final, quantas pessoas se salvaram? 8 pessoas. Não foram 8 mil, não foi 8%. Foram 8 pessoas. Isso significa que 99,9999% das pessoas boas morreram. Por quê? Porque achavam que ser gente boa era o bastante. Responda honestamente no seu coração. Você se considera uma pessoa boa? Você faz mal a alguém? Você ajuda o próximo quando pode? Você tenta ser correto o tempo todo? Parabéns! Você acabou de descrever exatamente como eram as pessoas boas que morreram no dilúvio. Ou seja, a grande maioria das pessoas. Agora umas perguntas que você tem que analisar, que tem muita importância na nossa vida. Quando foi a última vez que você orou de verdade a Deus? Você conhece cada uma das promessas de Deus quanto ao nosso futuro? Você sabe o que Deus espera de você? Se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Entendeu cada ponto dessas perguntas? Existe uma ilusão muito moderna que a gente vê muito nos comentários. Eu sou uma boa pessoa. Isso é o suficiente. Eu sou do bem. Só que hoje nós estamos numa época pior do que a época de Noé. Porque naquela época lá, eles até tiveram uma desculpa, que eles nunca viram um dilúvio, nunca viram uma chuva torrencial fortíssima. Hoje nós vimos. Hoje nós sabemos o que é o dilúvio. Você não tem mais as mesmas desculpas que aquele povo do passado tinha. Você sabe o que aconteceu.
Eles tinham apenas a pregação de Noé e de sua família. Hoje você tem a Bíblia inteira no seu celular. Aquelas pessoas do passado podiam alegar ignorância. Você não pode. Você está sendo avisado o tempo todo. E mesmo assim você continua achando que apenas ir para o trabalho é suficiente. Não roubar é suficiente. Ser do bem é suficiente. Pagar as contas é o suficiente. Nada disso salvou ninguém lá no dilúvio. Nada disso vai salvar você hoje. Eu vou falar uma verdade que a sua bondade não quer ouvir. Satanás ama pessoas boas que ignoram a Deus. Ele ama essas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas boas, elas acham que não precisam de salvação. Porque essas pessoas boas se sentem superiores aos pecadores comuns. Que essas pessoas boas confiam na sua própria justiça. Porque essas pessoas boas são as mais difíceis de despertar. Olha só isso. Uma prostituta arrependida tem mais chance de salvação do que um cidadão de bem orgulhoso. Jesus disse isso, não eu. Olha ao seu redor. Quantos dos seus amigos, gente boa, parça, leem a Bíblia? Quase nenhum. Quantos dos seus parentes honestos, trabalhadores, dedicados, buscam a Deus? Quase nenhum. Quantos dos seus colegas de trabalho, corretos, honestos, inteligentes, oram de verdade? Quase nenhum. É exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. Milhões de pessoas boas, milhões de pessoas honestas, milhões de trabalhadores, todas caminhando direto para o juízo, todas elas achando que estavam seguras. Todas elas foram enganadas. A pergunta de $1 bilhão: se ser uma boa pessoa fosse suficiente, por que Deus mandaria seu filho morrer na estaca de tortura? Por que Deus deixaria uma Bíblia com tantas instruções? Por que Deus enviaria pregadores, missionários, para falar de Jesus, do reino de Deus a toda a terra? Se ser uma boa pessoa fosse o suficiente, por que haveria um aviso sobre o juízo final? Acorda! Se a bondade humana bastasse, nada disso seria necessário. A grande maioria das pessoas no dilúvio, elas não morreram por ser consideradas más pessoas. Elas morreram porque elas ignoraram o único meio de salvação, que era a arca, que Deus providenciou para elas entrarem no tempo que era apropriado. Qualquer um deles podia entrar. As pessoas de hoje, elas não vão se perder por ser má pessoas. Elas vão se perder por ignorar o único meio de salvação disponível, que hoje é Jesus Cristo. Pensa o seguinte: a sua bondade, a sua honestidade, a sua caridade são como um bilhete de loteria vencido. Ela até tem um valor significativo no bilhete, mas ela não vale mais nada diante de Deus, porque passou o tempo que ela era válida. Você pode continuar sendo uma pessoa boa, que ignora Deus, e ter o mesmo fim que milhões de pessoas boas tiveram lá no dilúvio. Ou você pode hoje reconhecer que ser bom não é o suficiente. E você pode buscar a verdadeira salvação enquanto a porta ainda está aberta. O que você escolhe? Porque Noé não entrou na arca por ser bonzinho. Ele entrou na arca por obedecer. É exatamente isso que separa as pessoas salvas das pessoas que serão perdidas. Não é a bondade, é a obediência. Lembre-se disso.